Cirurgia oncológica, nossa convidada hoje aqui, vamos falar sobre os tipos, sintomas e tratamentos para câncer de pele. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, começo lhe perguntando, o câncer de pele mata? Pode, né? Na verdade, a gente tem três tipos principais de câncer de pele, sendo um deles com um potencial de malignidade e com uma chance de mortalidade maior, né? Felizmente, ele não é o mais frequente, mas certamente é o mais perigoso, que é o melanoma. E eu faço essa pergunta porque a gente ainda, por mais que agora tenha muito acesso à informação, fala muito sobre, a gente já entendeu que protetor solar não é só para praia, eu acho que a gente já entendeu, né? Eu falo a gente, todo mundo, né, entendeu? Mas às vezes ainda cai numa fatia de que parece que esse cuidado com a pele é estético. E não é por aí, né? Exatamente. O protetor solar, ele está muito bem corroborado, assim, como um fator protetor para câncer de pele, né? Então, a gente sabe que aquela exposição prolongada ao longo da vida, com queimaduras solares, principalmente quando a gente fala de melanoma, aquelas queimaduras na infância, né? Que deixa a pele bastante vermelha, que descama, ou então que dá bolhas, né? Isso na idade adulta vai se refletir numa chance maior de câncer de pele. E quando a gente pensa na nossa população, que a gente tem uma população muito grande, né, na região de pacientes com pele clara, olho claro, cabelo claro, a gente tem um fototipo que chamamos, né, de pessoas com uma probabilidade maior de desenvolver câncer de pele. Então, sem dúvida, o protetor solar é a ferramenta que a gente tem, né, para prevenir isso e junto com a exposição solar adequada, nos horários corretos, né? Evitando de pegar sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde e sempre se protegendo da maneira adequada. Bloqueador e protetor é a mesma coisa? Na verdade, sim, né? O que vai nos auxiliar é o fator de proteção solar que eles apresentam, né? Pois é, esse é um mito, né, que permeia muita gente. Acha, não, eu compro ali o fator 10, fator 20, é a mesma coisa que o 60. Não, na prática não é assim. Não funciona, né? A gente recomenda pelo menos o uso do fator 50, né? O fator 50 ele já consegue manter um fator de proteção na pele em torno de 90% ou mais. E a partir dos 50 a gente vai ganhando um pouquinho mais de fator de proteção, né? Então eu sempre recomendo para os pacientes, porque a gente muitas vezes tem uma diferença de preço bem considerável no fator 50 para o fator 60, 70, 90, né, para face. E quando a gente tem, assim, esse valor de preço muito diferente, eu sempre prefiro que o paciente use o fator 50, mas bem usado, né? Eu brinco com os pacientes que dentro do potinho ele não faz efeito, a gente tem que aplicar na pele. Então, tem que usar todos os dias, né? Reaplicar quando a gente vai se expor ao sol. Então, isso é mais importante, muitas vezes, do que eu ficar em dúvida entre os 50 ou 70. Porque o que eu vou ter de porcentagem de proteção, ela é muito pequena entre um e outro, né? Mas, bem usado, o 50 vai ser muito melhor do que eu usar pouquinho o 70 para economizar, por exemplo. No dia a dia, não vou me expor ao sol diretamente, não sou trabalhador que fica exposto ao sol. No dia a dia, uso diariamente no rosto. Exato. Então, a gente tem que sempre priorizar aquelas áreas que ficam expostas, né? Protetor solar é um hábito, né? Então, é a gente acordar, fazer a higiene e já aplicar. Então, isso vira uma rotina e a gente não esquece. Porque mesmo em dias como hoje, né, nublados, a gente tem incidência de raio UV. Claro que ela é menor do que um dia ensolarado, sem nuvens, mas mesmo assim a gente pode se queimar, né? E principalmente para o pessoal que está no litoral, que pega esses dias, que vai para a praia, hoje não tem sol, não preciso passar. É aquele dia típico em que o paciente sofre a pessoa sofre uma queimadura, né? E faz o que depois que toma o torraço? Olha, aí Tem tem. remédio para isso? Não tem um remédio, né? Daí a gente tem que tentar aliviar os sintomas, né? Hidratar bem a pele, tomar bastante líquido também é importante para manter uma hidratação corporal, mas o dano já foi feito. Então, o que a gente vai fazer é tentar remediar
aqueles sintomas de pele ardida, né? É mais para acalmar do que para recuperar, assim, o dano que foi feito, né? Bom, nós temos casos bem graves, né? As pessoas param no hospital. Exatamente. Pode. E por isso a hidratação também via oral, né? Tomar bastante líquido, ela é importante. Porque a gente acha que só vai queimar a pele, mas na verdade essa queimadura ela faz com que a gente desidrate também, né? Doutor, essas peças com fator de proteção, né, que agora tem se falado tanto e tem se usado tanto as crianças, especialmente, elas realmente protegem? De um ano para o outro eu posso continuar usando essa peça? Protegem. Eu acho que são ferramentas, assim, muito positivas, né? Claro que a gente recomenda usar o protetor solar mesmo assim, né? Talvez não precise aplicar tanto em todo o corpo, onde vai ficar protegido pela peça, mas lembrar que às vezes a camiseta ela vai se deslocar um pouquinho, né? Vai arregaçar a manga. Então, eu acho que é importante ainda assim aplicar e usar a peça de fator de proteção. Para os trabalhadores também, né, que estão expostos ao sol, é uma maneira bem assim, como é que eu vou dizer para vocês? Bem efetiva, né? De proteção solar também. Claro que muitos se referem desconforto, né? Por ser muitas vezes uma peça de manga comprida, tem a questão do calor, mas ela protege sim. E quanto ao uso, bom, vai depender da regularidade, né? Geralmente as peças, elas vão estar indicando mais ou menos quantas lavagens, mas se usar diariamente, a gente vai ter um tempo menor, com certeza, de fator de proteção. Mas aquela peça que usa num verão, vai para a praia, vai usar no outro verão, muitas vezes dá para ser reusada sim. Cumpre o seu papel de cuidado. Exato. Nós tivemos alguns produtos agora, eles não foram lançados recentemente, mas eles ganharam mais notoriedade agora nos últimos anos, na medida que nós tivemos aí vários casos de dengue, por exemplo. O protetor que atua também como repelente, o efeito é o mesmo. Na verdade, são coisas diferentes, né? A gente tem o repelente para inseto e o protetor solar. É que já tem o protetor Pode com ter efeito... o combinado, né? E daí sim, dependendo do fator de proteção, ele vai proteger contra o sol também. Isso não tem problema. Agora, a gente só tem que cuidar, porque às vezes acha que usar só o protetor sem o repelente, ele vai perfeito. funcionar, né? Como um repelente também para os insetos. Isso daí é um mito, né? E qual é a ordem, doutora? Primeiro sempre o protetor? Primeiro sempre o protetor. E o ideal é que a gente aplique o protetor pelo menos uns 20 minutos antes da exposição solar, para que dê tempo de a pele absorver, né? Então, sempre primeiro o protetor solar e depois daí o repelente, então. Nós estamos conversando aqui com a doutora Caroline Frigeri sobre os tipos de câncer de pele e também os fatores que são importantes para a proteção da pele agora. E a radiação solar realmente ela tem sido muito severa nesses últimos anos. Eu quero falar um pouquinho dessa catequização que a gente tem que ter na hora de passar essa liturgia, né? Que é uma loucura. Será que eu passo no ouvido? Passo só no nariz, passo na testa também, passo na nuca. Eu sou campeão para passar mal na nuca. Eu sou meio palmito, né? A minha coloração é tipo um palmito, assim, quando eu tô sem camisa. E daí na nuca me parece que eu sempre deixo a desejar. É complicado, né? É complicado. Principalmente com criança, a gente precisa se dedicar e realmente passar bem na criança. Exatamente. Quando a gente aplica o protetor, né, nós mesmos, a gente tem uma dificuldade naquelas áreas que a gente não enxerga. Então, muitas vezes é bom pedir um auxílio, né? Apesar de ser médica, cirurgiã oncológica, também faço dessas, tá? Aplico o protetor quando eu vejo, sobrou um pouquinho na mão, dou uma espalmada na perna, fica a marca da mão na perna, né? Então ninguém tá livre disso. Mas o segredo é tentar espalhar bem, né? Fazer uma aplicação, assim, cuidar um pouquinho com os protetores em spray, porque às vezes a gente acha que só passar o spray é suficiente, mas a gente também precisa espalhar eles, né? Então só passar o sprayzinho sem a gente fazer aquela massagem, como faz com o protetor em creme, corre esse risco também, né, ainda maior de ficar com áreas não protegidas. Doutora, quando passa o creme, ele fica grosso, fica aquela sobra, protege igual ou isso é uma falsa impressão? É uma falsa impressão, né? O ideal é que a gente espalhe bem até ele ser bem absorvido, e isso até ele sumir e esperar, então, para se expor. O que Quanto a gente... tempo?
uns 20 minutos, como eu Opa. falei. Porque o que muita gente faz também é ir pro sol e aí no sol aplicar o protetor solar. Então, até a pele absorver, né? Isso vai demorar um certo tempo. Esse tempo tem um risco maior de sofrer queimadura. Ou então a gente começa a suar, né? Porque tá no sol, tá calor, e daí já vira aquela meleca e não dá muito certo, né? Então, esse cuidado é bom ter também. A questão da reaplicação é importante, né, Aline? Que a gente pula na piscina, pula no rio, vai para o mar, precisa reaplicar. Precisa, né? Os protetores solares, eles têm uma vida útil na pele, né? Então, não adianta a gente passar de manhã e achar que ele vai durar o dia inteiro. Então, se ficou muito tempo no mar, tomou banho de piscina, tem mais de 2, 3 horas que aplicou o protetor solar, é bom reaplicar. Doutora, a Dilis Maier faz uma pergunta, antes a gente falar um pouquinho sobre sintomas, então, de câncer de pele, quando procurar ajuda de um profissional, faz uma pergunta bem importante, que é como fica a questão de tomar sol, de vitamina D, porque agora a gente tem tanto medo do sol que a gente não toma sol nunca. Exato, essa pergunta é muito importante, porque a gente sabe que a absorção de vitamina D está relacionada com exposição solar. E principalmente aquela exposição solar sem protetor, né? Então, parece uma redundância o que a gente está falando. Mas, na verdade, o tempo de exposição solar que a gente precisa para absorção de vitamina D é em torno de 15 minutos. E não precisa ser no corpo inteiro. Então, às vezes, tu deixar 15 minutinhos, uma parte do braço, né, ou das pernas exposto, tu não vai ter em 15 minutos uma queimadura tão grave, né? Dificilmente com esse período de tempo a gente vai ter uma queimadura solar e vai conseguir fazer a absorção correta da vitamina D. O grande problema que a gente tem na vitamina D, muitas vezes, é que a gente tem invernos chuvosos, sem sol. Então, a gente passa, muitas vezes, um período do ano que a gente não tem um clima adequado para absorção de vitamina D. Né? Então, é esse o cuidado que, às vezes, também a gente tem que ponderar. Mas, para absorção, a gente não precisa de um período prolongado no sol. Deixa só para a gente evoluir nessa questão da vitamina. Os horários de risco das 10 às 4. A partir das 4, vou cortar grama, por exemplo. Ainda tem sol, é suficiente para me abastecer com vitamina ou não é? Ele é, mas o melhor sol para vitamina D é justamente aquele do finalzinho da manhã ali no horário do meio-dia, né? Por isso que aquele tempinho, então assim, curto de exposição, ele basta para isso. Mas daí tem que ter o bom senso de realmente não ficar muito tempo no sol. 15 minutos. Exato. Doutora, sintomas de câncer de pele. Existem sintomas? Existem. E isso, assim, é muito importante a gente falar, porque são sintomas que eles são visíveis, né? E que mesmo as pessoas que não são da área da saúde, elas podem auxiliar a identificar e orientar essa pessoa a procurar atendimento médico. Então, quais são os principais sintomas, tá? Quando a gente fala nos 2 tipos de câncer de pele mais comum e menos perigosos, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, a gente vai ter uma ferida na pele, tá? Geralmente é uma ferida que ela vai estar elevada, às vezes ela pode sangrar, geralmente ela vai tentar cicatrizar, mas ela abre de novo. Então, são aquelas feridas que aumentam de tamanho, podem sangrar, criam crostas. Dói? E que não cicatrizam em menos e que não cicatrizam nunca. Então, passou 20, 30 dias, não cicatrizou, tem que procurar. Geralmente, elas não estão associadas à dor. Elas podem estar associadas, muitas vezes, à coceira. Né? Quando a gente fala no melanoma, o melanoma ele é mais fácil. O melanoma tem uma regrinha do ABCD. Então, o que é o melanoma? O melanoma é aquela mancha escura, né? Aquela mancha, aquela pinta que a gente tem e que daqui a pouco começa a ficar assimétrica, por isso a letra A, né? Começa a ficar com bordos irregulares, por isso a letra B. Começa a ter alteração de cor, era uma manchinha marrom e ficou preta. Ou começa a ter várias cores nela, né? Mais escuras e diferentes. E o D, o diâmetro. Então, aquela pinta que era pequenininha e que começou a crescer, que tem mais do que meio centímetro, é um sinal de alerta. Em qual região geralmente fica essa pinta? Geralmente elas ficam mais nas áreas de exposição solar, mas a gente pode encontrar em qualquer região, né? Inclusive, tem pacientes que vêm com diagnóstico de melanoma
em locais que não são comumente de exposição solar frequente. Essa semana mesmo atendi uma paciente que tinha feito a ressecção de um melanoma na região do glúteo. E ela disse, mas doutora, eu não fico pegando tanto sol ali. Só que, eventualmente, é aquele sol que a gente pega numa área que não protege direito, né? Então, isso pode realmente acontecer. E aí procurar um médico, identificando Exato. qualquer uma dessas Identificando situações. sintomas, eu acho que a primeira coisa é procurar o médico, pode ser um clínico geral, que tem conhecimento também para fazer essa suspeita diagnóstica, pode ser um dermatologista ou realmente um cirurgião oncológico, né, para fazer avaliação e diagnóstico. Tem idade normalmente o câncer de pele? Tem uma idade, uma faixa etária mais comum? Não, assim, na verdade a gente sabe que com o passar da vida adulta, né, e com o histórico de exposição mais elevada, né, quando a gente está na idade mais avançada, a gente tem um fator maior de câncer de pele do tipo não melanoma. Né, que seria esse carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide. Então, idosos de pele clara têm uma predisposição maior. E nessas pessoas, nesses pacientes, geralmente a gente tem lesões precursoras de câncer de pele, que são aquelas lesões actínicas da pele. O que é isso? São aquelas casquinhas, né? Então, aquela pele mais avermelhada, mais sensível, que vai criando casquinhas sem necessariamente criar ferida. Então, essas lesões, muitas vezes, a gente pode tratar antes de se transformar num câncer de pele. Por isso que a avaliação ela é muito importante, né? Tô olhando minhas pintas aqui já. Doutora, só antes de fechar, cheguei numa loja, cheguei numa farmácia, a gente olha agora e tem muitas marcas, muitas. Talvez o ouvinte que está conosco agora vai lembrar de quando, sei lá, tinha 5 opções. Né? Agora tem muita. Qualquer uma que está ali é confiável? Teoricamente, sim, né? Geralmente são produtos que eles passam por análises, né, de efetividade, né? Mas, assim, a gente comprar marcas bem conhecidas, mesmo que a gente considere, às vezes, simples, né? Eu não preciso pagar o protetor solar, comprar o mais caro. Se eu for usar uma marca bem conhecida, que está bastante tempo no mercado, são marcas muito boas. Podem confiar e usar. O importante é usar. Muito bem. Esclarecido, o ouvinte aqui agradeceu a resposta sobre a exposição ao sol, né, que realmente a gente tem medo. O ouvinte ainda pergunta, tem várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas fala sobre o protetor que às vezes pode dar alergia. E pode dar mesmo, né? E aí trocar a marca, não tem o que fazer. Exato. Daí vai ter que ir testando outras marcas, né? Geralmente, quando a gente usa na face, a gente tem protetores solares específicos para a face, né? Eles são menos oleosos, tem uma absorção mais rápida. Então, tentar só ter esse cuidado. Às vezes, aquele protetor solar que a gente vai usar para o corpo, que é um protetor mais simples, ele vai funcionar muito bem, mas no rosto a gente vai precisar investir um pouquinho mais. Tá vencido, não usa, doutora. Exatamente. Tem que olhar de verão para verão, principalmente. É bem aqui, importante, né? porque é um detalhe que muitas vezes a gente esquece. É, conferir. E não adianta, no olho vai arder, né? Pingou no olho, arde. Não é para passar no olho. Exatamente. Estava comentando antes, passa em tudo na orelha. Eu disse, mas assim, comer protetor solar e passar no olho não é uma boa ideia. Não é. Legal. Doutora Caroline Frigério, muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama. Até uma próxima. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. 9h03, 24